Olá, companheiros! Vamos continuar conhecendo as peças do quebra-cabeça para a gente entender como é que o DNA e o RNA funcionam. Como é que o DNA comanda as nossas características genéticas. Por que você é uma pessoa alta? Por que o DNA te deu esses lindos olhos azuis que você não tem? Por que a sua orelha é napa, filé, hamburgão? Por que teu bingolinho é atrofiado? Na próxima aula, nós vamos montar esse quebra-cabeça e você vai entender tudo isso. Você vai entender como é que o DNA controla as nossas atividades, como é que ele exerce o comando das atividades celulares e como é que define as nossas características. Mas hoje, mais um pouquinho de trabalho, mais algumas peças desse quebra-cabeça. Vamos lá? Só que para apresentar essas novas peças, eu vou precisar retomar alguns conhecimentos que nós tivemos na aula passada. Vem comigo, irmãozinho. Nós vimos na aula passada os tipos de RNAs. Vamos recordar? Aqui está o núcleo, aqui está o citoplasma da célula. Comparei o DNA como se fosse um engenheiro da célula. Aquele que sabe o que deve ser feito numa construção, que sabe como fazer, mas não faz. Quando o engenheiro quer comandar alguma coisa, ele orienta os seus pedreiros, que são as moléculas de RNAs. Muito bem. Vamos supor que nesse momento o engenheiro DNA, ele queira mandar fabricar uma parede. E essa parede é uma proteína composta por aminoácidos. A primeira coisa que o DNA faz no seu escritório, que é o núcleo da célula, é servir de molde para fabricar moléculas de RNAs, seus pedreiros. Quando o DNA serve de molde para fazer RNA, isto é chamado de transcrição. É feito pela enzima transcriptase ou RNA polimerase. Todos os três tipos de RNAs, o mensageiro, o transportador, o ribossômico, saem pelos poros que tem na carioteca e vêm até o citoplasma, canteiro de obras, executar a ordem do DNA, que é, nesse caso, construir a parede, que é uma proteína. Nós vimos que as proteínas elas são formadas por aminoácidos. Aminoácido com aminoácido com aminoácido forma uma proteína. Nós sabemos que existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. E nesse momento, vamos supor que o DNA queira fabricar uma proteína que tem que ter estes aminoácidos que estão aqui, nesta sequência, nessa ordem. O primeiro tem que ser o aminoácido 1, o segundo tem que ser o aminoácido 2 e o terceiro tem que ser o aminoácido 3. O RNA mensageiro é o pedreiro-chefe da célula, é o capataz. Ele recebe a informação do DNA de como se fabricar a proteína. A informação está codificada nessas trincas de nucleotídeos que o mensageiro contém. Quem passou essas trincas para eles foi o DNA. Então, e nós sabemos que cada 3 nucleotídeos do mensageiro recebe o nome de códon. Códon é o nome que nós damos para cada 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. Aqui temos um códon, um outro códon e um outro códon, ok? Cada códon desse, cada 3 letrinhas, tem correspondência com um dos 20 tipos diferentes de aminoácidos. Então, quando o DNA passou para o mensageiro códon AUG, ele sabia que esse códon AUG daria o aminoácido 1. E o segundo códon GCU tem correspondência com o aminoácido 2, e assim sucessivamente. O mensageiro ele traz a mensagem de qual aminoácido deve ser colocado, mas ele não busca o aminoácido. Quem busca esse aminoácido é um outro pedreiro, o RNA transportador ou de transferência. Esse RNA transportador, ele vai recolher os aminoácidos que estão no citoplasma da célula, aminoácidos que nós conseguimos pela alimentação, ou aminoácidos que o nosso fígado fabricou,
os chamados naturais, e estão espalhados no citoplasma. O transportador vem, recolhe um aminoácido, olha ele aqui, e vai levar até a posição correta do mensageiro. Como é que esse transportador sabe que este aminoácido aqui deve ser colocado nesta posição e não nesta e não nesta? Assim como o mensageiro tem 3 nucleotídeos chamados de códon, o transportador também tem 3 nucleotídeos chamados de anticódon. Se o anticódon é complementar ao códon, ele sabe aonde ele deve deixar o aminoácido. Repara que esse anticódon UAC, ele é complementar ao códon AUG. Repara, A, U, A, G, C. Por que não T, Aldô? Porque estamos fabricando RNA. Como esse anticódon se encaixa aqui, o transportador, ao ser complementar a esse códon, ele vai largar esse aminoácido 1 nessa posição. Um outro transportador, não esse, um outro, que tem um anticódon complementar a este códon, qual seria? G, C, C, G, U, A. O anticódon CGA de um outro transportador encaixa aqui, e esse transportador vai deixar o aminoácido 2 que ele catou no citoplasma. Um outro transportador específico para transportar o aminoácido 3 recolhe o aminoácido 3 e leva. Qual deve ser o anticódon dele para que ele se encaixe nesse códon do mensageiro? CA, U, A, U, C, G. O transportador com anticódon UG encaixa aqui e larga o aminoácido 3. Tudo bem? E o último RNA é o RNA ribossômico, que nós vimos na aula no vídeo passado, que ele é fabricado por uma parte especial do DNA que se encontra numa região chamada nucleolo. Esse DNA é especialista em fabricar o RNA ribossômico. Quando esse RNA se associa às proteínas, ele forma o corpo da organela chamada de ribossomo. Então isto foi uma revisão geral rápida do que nós estudamos no nosso último encontro. Então vamos lá, para mais peças do quebra-cabeça. Aldo, você disse que o DNA passou para o mensageiro através da transcrição esse códon AUG, e que esse códon AUG determina o aminoácido 1. Sim. E esse códon GCU determina o aminoácido 2. Correto? Que o códon AC determina o aminoácido 3. Certinho? Mas, Aldo, como é que você sabe que o códon AUG determina o aminoácido 1 e não o 2? Como é que os cientistas sabem que o códon GCU determina o aminoácido 3 e não 20? É cada códon para qualquer aminoácido? Se fosse cada códon para qualquer aminoácido, como é que daria para fabricar uma proteína específica? Então não é. Cada códon tem correspondência com um dos 20 tipos de aminoácidos. Muito bem. Aldo, como é que você sabe? Amigos, quais são as 4 bases nitrogenadas diferentes que nós podemos encontrar num RNA? Nucleotídeos com adenina, guanina, citosina e uracila. Concorda? Timina para o RNA não. Então, se eu pegar esses 4 nucleotídeos com essas 4 bases diferentes, vamos chamar de 4 letrinhas, e combinar essas 4 letrinhas 3 a 3 para montarem códons, lembra que coda é de 3 a 3. 4 letrinhas combinadas 3 a 3 dão quantas combinações, quantas trincas diferentes? 64 trincas. 64 códons são possíveis de se encontrar em um RNA. Olha aqui que o homem fez.
o homem já descobriu quais são todos os códons, todas as trincas possíveis de uma molécula de RNA apresentar. Quer ver? Olha isso aqui, ó. Essa tabela que está aparecendo para vocês, ela mostra justamente os 64 códons possíveis de você encontrar numa molécula de RNA. Tá vendo esses nomes feios do lado de cada trinca? Fenilalanina, leucina, serina, prolina, são os nomes dos 20 tipos de aminoácidos diferentes que eu posso encontrar em uma proteína. Fenilalanina é o nome de um aminoácido. Leucina é o nome de um outro aminoácido. Serina, prolina são aminoácidos diferentes. O homem já descobriu o que cada trinca dá em termos de aminoácido. Ele descobriu que toda vez que no mensageiro aparecer a trinca o U, o aminoácido colocado é fenilalanina. Ele sabe que toda vez que aparecer a trinca CCU, o aminoácido colocado é a prolina. Quer dizer que o homem já descobriu qual é a correspondência da trinca com o seu respectivo aminoácido. Sabe, irmãos, como que é chamado este quadro? Como que é conhecido esta correspondência? Ou seja, o que cada trinca determina em termos de aminoácido é o famoso código genético. Código genético é a relação, é a correspondência entre os nucleotídeos do material genético, entre as trincas do material genético, DNA ou RNA, com o seu respectivo aminoácido. Aqui no caso, irmãos, nós temos a trinca correspondente ao RNA. O que cada trinca do RNA dá. Como é que eu sei que é RNA? Tem U. Se fosse, por exemplo, o DNA, no lugar do U, a gente encontraria T. Você veria T aqui na trinca, certo? Então pode ser que ele forneça também a correspondência da trinca do DNA com o seu aminoácido. Essa correspondência do que cada trinca de nucleotídeos dá em termos de aminoácido é o chamado código genético. Companheiro, apresento para vocês o termo mais usado de maneira errada em toda a biologia. Isso aqui, amigos, principalmente noticiários, quando você está tendo entrevistas, muitas vezes pesquisadores até utilizam o termo código genético de maneira equivocada. Código genético é o que cada trinca dá em termos de aminoácido. Então a trinca UU dá o aminoácido fenilalanina. Ela manda colocar na proteína o aminoácido fenilalanina. Como que é chamado esta correspondência? Esta relação da trinca com o seu respectivo aminoácido? Código genético. E até então, se utilizava muito isto, código genético, como sinônimo de DNA, como sinônimo de genoma. Quer ver? Foi até questão de vestibular. Quer ver? O vestibular veio cobrando isso, ó. O projeto Genoma Humano desvendou o código genético. Tá certo? O projeto Genoma Humano desvendou o código genético? Tá errado. Código genético é esta correspondência, é esta tabela, é a relação das trincas com o seu aminoácido. O projeto Genoma não desvendou essa correspondência.
Isso se sabia, já era conhecido pelos cientistas antes de começar o projeto Genoma Humano. O projeto Genoma Humano, ele realizou o sequenciamento dos nucleotídeos das letrinhas do nosso DNA humano. Ele descobriu a ordem das letrinhas A, C, G, T, T, C, C, de bilhões de letrinhas. Isso foi o projeto Genoma Humano. Então não tem nada a ver com o código genético, ok? Muitas vezes se utiliza muito a palavra código genético como sinônimo de DNA também. Por exemplo, assim, ó, pesquisadores estão tentando desvendar o código genético do milho. Usou a palavra de maneira equivocada. Estão tentando desvendar a sequência de nucleotídeos de letrinhas do DNA do milho, chamado genoma, DNA, e não código genético. Código genético é aquela tabela que eu te mostrei. Você vai ver agora que ele é universal. E sendo universal, ele é praticamente o mesmo para todos os seres vivos do nosso planeta. Então, o do milho, da bactéria, vai ser praticamente o mesmo. Então, não estou tentando desvendar o código genético, aquela tabelinha, aquela relação. Estou tentando desvendar o genoma, realizar o sequenciamento dos nucleotídeos do DNA de uma determinada espécie. Falando de maneira simples, eu quero descobrir a ordem, a sequência de letrinhas do DNA de determinada espécie, quando eu estou me referindo a um projeto genoma. Então toma cuidado, amigo, isso tem que ser separado. Não pode mais usar de maneira equivocada. Vamos lá, vem comigo, ó. Temos mais coisas. Então essa tabelinha, essa correspondência, né, o que cada trinca dá em termos de aminoácido é o código genético. Vamos ver. O código genético tem algumas características. Como eu acabei de falar, ele é universal. Significa que ele é praticamente o mesmo para todos os seres vivos do nosso planeta. É praticamente o mesmo para todos os seres vivos. Nós conhecemos pequeníssimas variações, mas que não importa. Ele é igual para 99,99% da vida. O que quer dizer, irmão? Quer dizer o seguinte, ó. Se você pegar essa trinca aqui, ó, o Q, a trinca Q, ela determina o aminoácido serina. Então, se eu pegar o mensageiro que tem a trinca o Q, o aminoácido colocado sempre será a serina. Mas algo em quem? Não interessa em quem. Você pega, por exemplo, o Q do ser humano, o aminoácido colocado é serina. O Q da vaca, aminoácido colocado é serina. O Q da samambaia, aminoácido colocado é serina. O Q da bactéria, aminoácido colocado é a serina. Amigos, não importa o Q de quem seja. Sempre que aparecer a trinca o Q, o aminoácido colocado sempre é a serina. Por isso que nós falamos que ele é universal. Essa tabela, essa leitura que eu estou te dando, ela é praticamente a mesma para os seres vivos do nosso planeta. Tudo bem? E isso é importante ser entendido para compreender uma das últimas aulas que você vai ter, que são chamados organismos transgênicos. O organismo transgênico é aquele organismo em que ele recebeu DNA, ele recebeu gene de uma outra espécie. Por exemplo, hoje o homem está conseguindo colocar DNA humano que manda fabricar insulina humana dentro das bactérias. E a bactéria, ao ler o DNA humano, ela está fabricando insulina humana para o diabético. Mas você fala, mas Aldo, que estranho. A bactéria não produz insulina. Por que ela vai fabricar insulina? Ué, porque ela está lendo o meu DNA. E o meu DNA manda fabricar insulina humana. Mas Aldo, ela é bactéria. E daí que ela vai ler o seu DNA? Ela é bactéria. E daí, irmão, que ela vai ler o meu DNA como eu leio. Como é que o Aldo lê o DNA dele? Usando esse código. Como é que a bactéria vai ler o meu DNA? Usando o mesmo código. Ele é
universal. Então suponha lá que o meu DNA lá, ele contém uma trinca que vai ser transformada em RNA mensageiro, que apareça a trinca GU. GU, o Aldo entende para ser colocado aminoácido valina. Mas como é universal, quando a bactéria lê a trinca do mensageiro GU, ela também vai entender isto como sendo valina, colocando, portanto, o mesmo aminoácido. E é só por isso que o organismo transgênico funciona. É só por isso que dá para você transferir a característica de um ser vivo para outro ser vivo, porque a maneira de ler o DNA, ler o RNA mensageiro, é universal, é praticamente a mesma. Outra característica, irmãozinho, do código genético é que ele é dito degenerado. Uma das características das 3 que eu vou te apresentar, mais cobrado em vestibular. Olha o que diz. Diferentes trincas podem determinar um mesmo aminoácido. O que quer dizer isso? Não entendi. Vem cá comigo. Ó. A trinca U determina o aminoácido fenilalanina. A trinca UC também determina o aminoácido fenilalanina. Você está observando que eu posso ter diferentes trincas dando o mesmo aminoácido? Olha essa outra trinca aqui, ó. Q dá o aminoácido leucina. Olha essa aqui, ó. CUC também dá o aminoácido leucina. QA, leucina. QG, também leucina. Diferentes trincas podem determinar um mesmo aminoácido. Por isso que ele é degenerado. Amiguinhos, e é lógico, pensa, quantos aminoácidos diferentes nós podemos ter? 20, não é? Eu falei que combinando 4 letrinhas, você teria quantos códons? 64 códons? Ora, se são possíveis 64 códons, mas só tem 20 aminoácidos, está sobrando códon. Se está sobrando códon, significa que vou ter que ter diferentes códons podendo dar o mesmo aminoácido. E é por isso que ele é dito degenerado. Diferentes códons podem dar o mesmo aminoácido. Agora presta atenção nessa pergunta, que cai bastante em vestibular. Se eu pegar uma letrinha, vamos pegar essa aqui, ó, uma trinca, uma letrinha do DNA ou do RNA, que no caso é o RNA, e eu trocar por uma outra letrinha, necessariamente mudo o aminoácido? Por exemplo, ó, essa trinca UAU dá o aminoácido tirosina. Se eu trocar esse U aqui, ó, pela letra C, vai alterar o aminoácido? Não, porque tanto a trinca UAU quanto a trinca UAC determinam o aminoácido tirosina. Quer dizer, irmão, que a troca de um nucleotídeo, a substituição de uma letrinha, não necessariamente mudará o aminoácido, porque o código genético ele é degenerado. Eu posso ter diferentes trincas dando o mesmo aminoácido. E sabe quem muda letrinhas? Mutações. Mutações que você vai aprender, ela pode trocar um nucleotídeo pelo outro. E a troca de um nucleotídeo pelo outro não necessariamente muda o aminoácido. Então quer dizer que as mutações, elas podem trocar letrinhas, mas às vezes a característica, a proteína, continua sendo normal. Porque se o nucleotídeo que você mudou ainda determinar a mesma coisa, a proteína é igual, o funcionamento é igual, a característica continua sendo igual. Então cuidado, trocar uma letrinha pela outra. A substituição do nucleotídeo não necessariamente muda o aminoácido, muda a proteína, porque diferentes códons podem determinar o mesmo aminoácido. Outra característica do código genético é que ele é dito não ambíguo. Amigos, o que é uma coisa ambígua? É uma coisa que tem duplo sentido? O que é uma coisa não ambígua? Não tem duplo sentido. O que eu posso ter é diferentes códons dando o mesmo aminoácido. Agora presta atenção.
o que não existe no código genético. Um códon, um mesmo códon, uma mesma trinca, não pode dar aminoácidos diferentes. Não pode. Eu posso ter diferentes trincas dando o mesmo aminoácido. Agora, um mesmo códon dando diferentes aminoácidos não existe. Ele não é ambíguo. Eu acho que você não entendeu. Olha isso aqui, ó. Eu posso ter diferentes trincas dando o mesmo aminoácido. Agora, olha o que não existe, ó. O códon UU tem hora que ele dá o aminoácido X e tem hora que ele dá o aminoácido Y. Isso não existe. O U só dá fenilalanina e nada mais. Olha lá, o Q só dá serina e nada mais. O AU só dá tirosina e nada mais. O GU só dá cisteína e nada mais. Então veja, eu não posso ter uma mesma trinca determinando aminoácidos diferentes. Ele não tem duplo sentido. Gente, vamos supor que o U tem hora que ele desce fenilalanina, tem hora que ele desce leucina. Se fosse assim, quando aparecesse o U, qual dos dois aminoácidos seria colocado na proteína? Tem hora que seria fenilalanina, tem hora que seria leucina. Quer dizer, a proteína nunca seria fabricada com precisão. Então repara, um códon não determina aminoácidos diferentes. O que eu posso ter é diferentes códons dando o mesmo aminoácido. Outra característica que você deve estar atento e que nós vamos usar bastante para montar o quebra-cabeça é essa observação aqui, ó. Nessa tabelinha no código genético, nós temos um códon, uma trinca, chamada de códon ou trinca de iniciação. Olha para cá, essa que está aqui, ó, AUG. Sempre vai ser ela, AUG. Reparou? Esse códon AUG, ele determina o aminoácido metionina. Então quer dizer que toda vez que aparecer no mensageiro essa trinca AUG, o aminoácido colocado sempre é a metionina. Sempre, tá? Agora, além de determinar a metionina, olha o que está escrito. Ele é um códon de iniciação. O que significa códon de iniciação? Vem comigo. Você vai ver isto na próxima aula. Na próxima aula, quando eu mostrar, eu vou te mostrar isso acontecendo. Tá? Vou te ensinar isso aí. Mas significa o seguinte, que quando o mensageiro ele vem trazendo a ordem para fabricar a proteína, você vai ver que tem ajuda do companheiro ribossomo, que você aprendeu que faz síntese de proteína. O mensageiro, ele só começa a fabricar a proteína, ele só começa a dar ordem para a síntese de proteína a partir dessa trinca AUG. É ela que o ribossomo vai ler como sendo a primeira para iniciar a síntese de proteínas. Por enquanto, você vai guardar isso para mim. Não tenta localizar como é que isso acontece, que não é hora disso. Nós não estamos montando o quebra-cabeça. É hora de você conhecer essa peça. Você vai guardar. A síntese de proteína. A proteína começa a ser feita a partir de um códon de iniciação. Um start códon, que nesse caso sempre é AUG. É aqui que vai iniciar a síntese da proteína. E que existe aminoácido para o códon de iniciação, que é sempre a metionina. Da mesma maneira que existe um códon de iniciação, olha agora, irmãos, nós temos stop códons, códons de parada, códons que vão sinalizar o fim da síntese da proteína. Assim como existe um códon de iniciação AUG, existem 3 stop códons, códons de paradas. Estão aqui, ó, o AA, o UAG e o GA. Tem 3 códons de parada. Só tem um único códon de iniciação
mas existem 3 códons de parada. Esses códons de parada, eles vão indicar o fim da síntese da proteína. Então, amigo, códon de iniciação vai marcar a proteína começa a ser fabricada a partir desse códon. Códons de parada tem 3. Só usa um deles. Qualquer um deles, aparecer um códon de parada, diz, chega, acabou a síntese da proteína. Como que isso acontece? Como que isso ocorre? Eu vou te mostrar no próximo vídeo, na próxima aula, para montar esse quebra-cabeça. Outra coisa muito importante, existe aminoácido para o códon de iniciação, metionina. Agora olha, não tem aminoácido para códons de parada. Não tem aminoácidos para códon de parada. Olha lá, ó, não existe aminoácido correspondente a um códon de parada. Tem aminoácido para códon de iniciação, mas não tem aminoácido para códon de parada. Então eu preciso que você leve para a próxima aula. Códon de iniciação, aqui que começa a fabricar a proteína. Tem aminoácido para ele. Códon de parada, terminou a síntese da proteína. Não tem aminoácido para ele. Olha uma questão de vestibular. Considerando uma molécula de RNA mensageiro com 100 códons. 100 códons. Lembra que cada códon dá um aminoácido. O primeiro códon é o códon de iniciação. O último códon é um códon de parada. Esse mensageiro com 100 códons, considerando que o primeiro é de iniciação e o último é de parada, determina uma proteína com quantos aminoácidos? Diga para mim, com quantos aminoácidos? Com 99 aminoácidos. Porque tem aminoácido para o códon de iniciação, mas não tem aminoácido para o códon de parada. Não falei que tinha 100 códons? Se o último é de parada, não tem aminoácido para ele. Portanto, 99 aminoácidos estarão presentes nessa proteína. Tudo bem, amiguinhos? Essas são as últimas peças do quebra-cabeça. Próxima aula, vamos montar esse inferno todo. A impressão que você está tendo é que tudo está bagunçado, tudo está isolado, nada faz sentido, mas vai fazer na próxima aula. Agora você só está conhecendo as peças isoladas do quebra-cabeça, tá bom? Faz aí bonitinho os exercícios, capricha. Beijo, amiguinho.